Abertura dos trabalhos desta tarde. Certamente que Deus tem muita coisa boa para nós hoje à tarde, na palavra dos preletores que aqui estarão. O artigo que o pastor Davi falou no jornal não é um artigo, é uma pequena nota, uma atualidade, pequena crônica que estamos fazendo. E o único problema que eu tenho é que eu não posso fazer 5 ou 6. Eu tenho que fazer na semana que vai sair o jornal, porque eu sempre farei de um assunto palpitante daquela semana. E na semana que eu escrevi, era aquele o assunto que estava em pauta. Agora, se fosse essa semana, certamente que deveríamos falar da cólera ou alguma coisa parecida. Então, cada época tem um assunto e a gente então vai tentar tocar aquilo apenas para chamar a atenção e nada mais do que isso sobre determinados acontecimentos em nossa pátria. Eu quero ler 2 Crônicas 7,14, que certamente tem sido o texto mais lido da Bíblia neste tempo de despertamento espiritual. Se não tem sido, está faltando a base para o despertamento espiritual, porque a base do despertamento espiritual, especialmente o nosso movimento nacional, está neste versículo. Obviamente que a Bíblia tem milhares de versículos que nos fundamentam para o despertamento espiritual, mas este aqui é para mim um versículo muito especial. Durante o ano do despertamento espiritual, o ano da ênfase do despertamento espiritual na convenção, eu só preguei sobre esse versículo. E é provável que muita gente que aqui esteja já tenha ouvido eu ter pregado sobre esse versículo. Só que eu não prego 2 vezes numa igreja num ano, é muito difícil. Então isso facilita. Nós, este ano, estamos pregando sobre Salmo 40, de 1 a 4, que é Cantemos Nossa Fé. E se alguém ainda não me ouviu, se eu ainda for pregar na sua igreja durante esse ano, é capaz de você me ouvir pregar sobre Cantemos Nossa Fé. E o ano que vem, nós vamos pregar sobre a igreja. Então é fácil, faz um sermão só para o ano inteiro e prega a vida inteira aquele sermão. Só que no final das contas, a gente já sabe de cor o sermão e não está mais pregando aquele sermão. Cada dia a gente prega diferente, mas o assunto é sempre o mesmo. Eu acredito que não tenha pregado os 100 sermões que eu preguei, as 100 vezes que eu preguei sobre 2 Crônicas 7,14, eu acredito que não tenha pregado 2 vezes o mesmo sermão, mas 100 vezes o mesmo assunto e as mesmas preocupações. E então, se foi 100, aqui seria a 100ª1ª. Mas como hoje não é sermão, é apenas a leitura do texto e uma breve chamada de alguns pontos, nós não vamos ferir aqueles que já ouviram esse assunto. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus coloca 4 coisas aqui, condicionando-nos a 3 outras. E nós podemos tirar, como diz um ditado, especialmente na minha terra, e acho que é um ditado muito comum que está no Brasil inteiro, podemos tirar o cavalinho da chuva se quisermos esperar receber um despertamento espiritual, se não cumprirmos as 4 condições estabelecidas por Deus nesse texto. Não é uma palavra nem mesmo de um profeta, é a palavra direta de Deus ao seu servo Salomão,
mostrando a necessidade que o povo tinha de uma vida realmente mudada para que obtivesse as bênçãos que são. Quais as bênçãos? Primeiro, sermos ouvidos por Ele. É muito importante a gente saber que está sendo ouvido por Deus. E se nós lermos as 4 condições, nós podemos ver que muitas vezes Deus não está nos ouvindo. Não é pensar que eu fecho os olhos e fico ajoelhado e começo a orar, e às vezes a orar até mesmo com emoção, às vezes orar com lágrimas, e orar com palavras bonitas, que eu pense que Deus está me ouvindo. Pode simplesmente eu estar num belo monólogo, ninguém me ouve, e em consequência ninguém me responde. Mas há uma outra bênção que Deus nos mostra nessas 4 condições para o despertamento espiritual. A outra é que Ele nos perdoa. E muitos de nós temos tanta alegria, tanta felicidade quando a gente faz uma coisa errada, né? A gente diz coisas que não deve e machuca alguém, e a gente sabe que aquela pessoa nos perdoou, então nós ficamos felizes. Mas é preciso que aquela pessoa a quem eu feri, é preciso que eu vá a ela, é preciso que eu mostre uma mudança, mostre uma nova atitude para que eu receba aquele perdão. Não é eu chegar de cara lavada para ele: olha, bate no ombro, desculpe, viu, eu estava meio nervoso, fiz uma bobagem, e desculpe. Não é desculpe conversa nenhuma. Você me feriu, você me machucou, você me ofendeu, e não é assim. O que você justifica para vir me pedir desculpa? Porque desculpa é uma palavra mágica, é bem verdade, mas ela precisa ter fundamento. Não, desculpa, eu não rependi nada, mas só quero que você me desculpe. Obviamente que eu não vou ser desculpado coisíssima nenhuma, não vou ser perdoado pelo que eu fiz. E às vezes nós estamos agindo assim com Deus. Deus, desculpe, eu fiz um negócio que não devia contigo, e eu peço desculpa pelo que fiz, e tá bom, Deus me desculpou. Desculpou coisíssima nenhuma, perdoou nada, porque eu tenho que ter fundamentação para este meu pedido de perdão. Mas ele ainda diz também que, além de nos ouvir e de perdoar os nossos pecados, ele nos sara a nossa terra, sara a nossa família, sara a nossa igreja, sara a nossa denominação, sara a nossa vida cristã, sara. Então eu mostrei o resultado e não vou comentar as condições, vou apenas lê-las, porque o pregador desta hora é o pastor Napoleão. Ele já chegou? Já, então eu tenho que parar mesmo. Se ele ainda estivesse orando lá na pedra, eu continuaria. Então a condição é esta, né? Esse meu povo, que somos nós, que chamamos pelo nome de Deus, clamamos por Deus, nos humilharmos. Eu disse que não ia comentar, só ia ler. Nos humilharmos. Se este povo orar, se este povo buscar a face de Deus, e se este povo se desviar dos maus caminhos. 4 coisinhas. Não nos esqueçamos delas, porque delas dependerá o resultado que queremos. Esse resultado só virá através deste processo, destas 4 coisinhas. Vamos repetir? A primeira, humildade. Segundo, oração. Terceiro, podia ser adoração, buscar a face de Deus, adoração. E quarto, santificação, santidade, desvio dos maus caminhos. Muito obrigado.